Correção das atividades de língua portuguesa, das páginas 42 a 51 do livro didático. Página 42, Encontros com a arte. Leitura 1. A leitura é capaz de nos transportar para lugares incríveis, repletos de imagens que muitas vezes só existem na nossa imaginação. Mas como saber se vamos gostar de uma leitura, mesmo antes de ler pelo menos uma parte do livro? O texto que você vai ler a seguir é uma resenha. Que relação a resenha tem com o parágrafo acima? Algum palpite? Leia o texto e descubra. Poesia é coisa de criança? Livros Irmãos Respondem, por Bruno Molineiro. Existem livros que parecem irmãos, feitos para serem lidos um em seguida do outro, ou até ao mesmo tempo. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas: O Livro que Não Queria Saber de Rimas e Poemas de Brinquedo. Além de cativarem o leitor, ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Nesse guia de leitura imaginário, o pontapé inicial é O Livro que Não Queria Saber de Rimas. A obra do escritor Fernando Nuno tem como personagem principal um livro e dos chatos, que só quer saber de altas filosofias e nada de versos ou poemas. Sisudo e durão, ele evita que as personagens rimas invadam suas páginas em branco. É em parte uma provocação. Não quis dizer que poetas são melhores que filósofos. Em algum lugar da história, digo que versos bem arranjados têm o valor da mais alta filosofia, diz Nuno. As últimas páginas do livro trazem uma espécie de almanaque que explica o que é poesia e como são estruturados os versos, as sílabas poéticas, as estrofes e, claro, as rimas. Mas também mostra que muitos poemas têm versos brancos ou livres, ou seja, não apresentam rimas ou métricas rígidas. Há até um aceno em uma das páginas à poesia concreta, que radicaliza toda a estrutura desse tipo de texto. E é aqui que entra o Poemas de Brinquedo. A obra é uma caixinha que, quando aberta, guarda uma série de cartões que têm o mesmo tamanho de postais. Cada um vem com uma ilustração e no verso apresenta um poema. Todos gráficos, sonoros, feitos para ser explorados com os olhos e a voz. Os textos imitam ondas, espalham-se pelo papel, têm tamanhos e cores de letras variados e ganham um ar tecnológico no celular ou no tablet com a ajuda de um aplicativo gratuito. Nele, o poeta Ricardo Aleixo faz leituras acompanhado de vídeos e animações. Nessa hora, é impossível não surgir a pergunta: ué, mas isso é mesmo poesia? Ou a questão ainda mais radical: isso é realmente um livro? Se bater a pulga atrás da orelha, é só voltar para O Livro que Não Queria Saber de Rimas, principalmente para o seu último parágrafo, onde está escrito: algumas pessoas podem achar que determinado texto é um poema, e outras podem considerar que as mesmas palavras justas, juntas e alinhadas, não são poesia coisa nenhuma. Lembro aqui um dito empregado pelo escritor italiano Luigi Pirandello: assim é se lhe parece. Questão 1. O texto que você leu é uma resenha. Onde essa resenha foi publicada? No blog da Folha de São Paulo. Questão 2. Onde mais ela poderia ter sido publicada?
em revistas e jornais impressos ou mesmo em redes sociais. Questão 3. Quando essa resenha foi escrita, os livros dos quais ela trata já estavam há muito tempo nas livrarias ou foram publicados em data próxima àquela em que essa resenha foi escrita? Justifique a sua resposta com trechos do texto. A resenha foi escrita logo depois do lançamento dos livros. Como constatamos? Porque tem um trecho no texto que diz: esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas. Questão 4. Além do texto corrido, dividido em parágrafos, essa resenha apresenta reproduções das capas dos livros de que está tratando. Por que você acha que as capas dos livros foram incluídas na resenha? Por quê? Para mostrar como os livros são, para complementar as informações fornecidas pela resenha e outras respostas equivalentes. Questão 5. Assinale as alternativas que indicam os possíveis objetivos do autor ao escrever essa resenha. Alternativas corretas: apresentar os livros para o público e expressar a opinião dele sobre os dois livros. Esses foram o objetivo da resenha. Questão 6. Para que público você acha que essa resenha foi escrita? Justifique sua resposta com trechos do texto. Para pais, professores e crianças, e o trecho que prova essa resposta. Ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Questão 7. Releia o penúltimo parágrafo da resenha. Nessa hora, é impossível não surgir a pergunta: ué, mas isso é mesmo poesia? Ou a questão ainda mais radical: isso é realmente um livro? Nesse trecho, há duas perguntas. Qual delas apresenta uma linguagem mais informal e próxima da que usamos no dia a dia? A pergunta: ué, mas isso é mesmo poesia? Essa pergunta envolve uma linguagem informal, que é aquele jeito que a gente fala com as pessoas íntimas, a linguagem do nosso dia a dia. Letra B. Que palavra caracteriza a linguagem informal, dando a essa pergunta o aspecto mais próximo da língua falada? A palavra, que se chama interjeição, classificada como interjeição, a palavra ué. Ué é uma palavra que geralmente a gente não escreve, a gente só fala. Letra C. O uso de linguagem mais informal ajuda o leitor dessa resenha a se sentir mais próximo do texto? Por quê? A gente fica mais à vontade, né? Quando alguém fala uma linguagem do dia a dia conosco. Não se estressa, não precisa estar querendo saber o significado das palavras. É por aí essa resposta. Questão 8. A crítica feita por essa resenha é positiva ou negativa? Que expressões são usadas para caracterizar os livros? A crítica do resenhista é positiva, porque ela não fala em nenhum momento mal do livro, ela não critica de forma negativa o livro. Então, tem alguns trechos, por exemplo,
Além de cativarem o leitor, ambos são boa oportunidade para professores e pais, etc. Questão 9. Em sua opinião, as resenhas podem influenciar os leitores na escolha de livros? Aí a resposta é sua, porque é uma opinião sua. Questão 10. Depois da leitura da resenha, você ficou interessado em ler algum dos livros apresentados? Qual? Converse com os colegas a respeito disso. Aí também é uma resposta pessoal. No título da resenha, questiona-se: poesia é coisa de criança? O que você acha? Poesia é coisa de criança? Converse sobre isso com os colegas e o professor. E aí, no caso, você vai conversar com as pessoas, já deve ter conversado, porque já fez a tarefa, né? Com as pessoas de casa. E depois eu vou querer todas essas respostas para quem não me enviou ainda. A resenha apresenta informações a respeito de livros, filmes, exposições, peças de teatro e emite alguma opinião sobre eles. É comum o uso de linguagem mais informal, principalmente no meio jornalístico. As resenhas costumam ser publicadas em jornais e revistas impressos ou online em outros sites de internet, como blogs e redes sociais, e tem o objetivo de apresentar uma crítica ou positiva ou negativa às obras que elas estão se referindo. Pensando a língua, pronome relativo. 1. Releia um trecho da resenha e em seguida leia esse mesmo fragmento escrito de outra forma. Trecho original da resenha. A obra é uma caixinha que, quando aberta, guarda uma série de cartões que têm o tamanho de postais. Trecho da resenha alterado. A obra é uma caixinha. A caixinha, quando aberta, guarda uma série de cartões. Os cartões têm o tamanho de postais. Compare os dois trechos. Qual é a diferença entre eles? No trecho alterado, a palavra que foi substituída pelas expressões a caixinha e os cartões. Letra B. Quantas frases há no trecho original e quantas há no trecho alterado? No trecho original, há uma frase, no texto alterado, 3. Letra C. Qual dos dois fragmentos é mais repetitivo? O fragmento alterado da resenha, ou seja, a segunda forma como foi escrito é mais repetitivo. Pensando nisso, que função o termo que no trecho original da resenha? Converse com os colegas e o professor. Então, o termo que, ou a palavra que, ela serviu para a gente não e serve para a gente não repetir algumas palavras. A obra é uma caixinha que, quando aberta, guarda uma série de cartões que tem o tamanho de postais. Então, a obra é uma caixinha. A caixinha, quando aberta, guarda uma série de cartões. Os cartões têm o tamanho de postais. Então, você observa que as palavras caixinha e cartões foram substituídas pela palavra que. Essa palavra que a gente classifica, ela é classificada como pronome relativo. A função do pronome relativo é entrar nas frases para que a gente não repita tantas palavras.
Agora, releia esse trecho da resenha e observe as formas verbais destacadas. Formas verbais são verbos, palavras, classificada como verbo. Existem livros que parecem irmãos, feitos para serem lidos um em seguida do outro, ou até ao mesmo tempo. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas. Letra A. A que palavra se refere cada forma verbal em destaque? A forma verbal parecem se refere a livros. Livros que parecem. A forma verbal acabaram se refere a obras. Olhe, existem livros que parecem. Os livros parecem. Esse é o caso de obras que acabaram de ser lançadas. Quem acabou de ser lançada? As obras. B. As palavras que você identificou no item anterior são o quê? As palavras aqui, os verbos se referidos são substantivos. Livro e obra são substantivos. Como já falamos inúmeras vezes na sala, o que é o substantivo? É o nome de uma coisa. Livro é nome de uma coisa? É. Obra é o nome de uma coisa? É. Então, o nome da coisa é substantivo. Letra C. Sublinhe no texto o termo que estabelece uma relação entre essas palavras e as formas verbais destacadas. Então, quem estabelece a relação entre livro e parecem? É o que. Então, sublinhado lá em cima, o pronome relativo que. Duas vezes, né? Livros que parecem, obras que acabaram. Os pronomes relativos substituem uma palavra que foi citada anteriormente, estabelecendo uma relação entre duas orações. O mais usado é o pronome relativo que. Há também os pronomes relativos que variam em gênero e número, o qual, os quais, a qual, as quais. Questão 3. Reescreva os trechos a seguir, desfazendo as repetições e transformando as duas frases em uma só. Então, como faz? Usando o pronome relativo. Letra A. As últimas páginas do livro trazem uma espécie de almanaque. O almanaque explica o que é poesia. Então, como fica? Reescrito. As últimas páginas do livro trazem uma espécie de almanaque que explica o que é poesia. Letra B. A obra do escritor Fernando Nuno tem como personagem principal um livro, e dos chatos. O livro só quer saber de altas filosofias e nada de versos ou poemas. Então, como fica a frase para não ficar repetitivo? A obra do escritor Fernando Nuno tem como personagem um livro, e dos chatos, que só quer saber de altas filosofias e nada de versos ou poemas. Nesse capítulo, você leu uma resenha e descobriu que ela é importante quando queremos alguma sugestão sobre que livro ler e que filme assistir, entre outras informações culturais. Então, eu proponho a todos os alunos que façam o seguinte: cada um vai fazer uma resenha sobre um livro ou um filme que assistiu e que gostou, para indicar para os seus colegas. Por que é que nós não vamos fazer a atividade da mesma forma que está aqui?
porque precisa se reunir em grupo, ir para a biblioteca, pesquisar livros e quem sabe na volta a gente faz uma atividade dessa forma. Mas a proposta que eu tenho agora é que vocês ou escrevam a resenha ou mande um áudio falando, indicando um filme para assistir ou um livro para ler. Ok? Obrigada.